mais uma vez boa noite. Os que estão vindo hoje visitar a nossa igreja, nós estamos estudando o livro do profeta Jonas. Essa é a segunda mensagem, e aí eu vou ter que fazer um rápido aparado, sobre o que nós já falamos. Nessas mensagens eu quero deixar claro que eu sou muito devedor de dois livros. Um é do saudoso e ilustre pastor Exaltino Gomes Coelho Filho, escreveu um livro Jonas, o nosso contemporâneo, muito bom. E o outro é um pastor mais da nossa seara, o pastor Hernandes Dias Lopes, que também tem um livro muito bom de Jonas, o homem que preferiu desobedecer a Deus. Tem outras obras menores que foram consultadas aqui e ali, mas eu não vou citar. Eu sou muito grato ao Senhor por essas obras. Na última pregação, nossa última mensagem, nós falamos um pouco sobre o panorama do livro, que era o livro do profeta Jonas, quem era Jonas, e falamos até o versículo 3. Então, Jonas, nós dissemos aqui, é um personagem bíblico diferente de todos os outros, e ao mesmo tempo ele é tremendamente próximo da nossa realidade diária, em termos das nossas falhas, em termos das nossas limitações. Vimos que Jonas, naquele estudo, é um homem bairrista, alguém sem muito boa vontade para os que são de outra fé. É também um sujeito meio rabugento, meio teimoso, um pouco ranheta, e tão parecido quanto tantos do nosso meio. Sua história é relativamente simples. Ele é chamado por Deus para pregar para um povo que ele não gostava, os ninivitas. Ele recebe a mensagem, se prepara, ele foge, ele não obedece ao Senhor. No meio da sua fuga, Deus o encontra, no meio de uma tempestade. Deus o lança numa prisão bem diferente de todas as outras. Ele é engolido por um grande peixe, e ali ele cai em si, se arrepende, clama ao Senhor, louva ao Senhor, e ele é restituído à terra, e ele vai pregar aos ninivitas, mas é uma pregação seca, uma pregação sem vida. Incrivelmente, é um grande avivamento, uma conversão em massa na cidade. E aquele profeta, em vez de se alegrar, ele fica indignadíssimo com Deus. Eu sabia que você ia fazer, por isso que eu não queria pregar. Olha aí, todos se converteram, o Senhor não destruiu a cidade. E aí nós temos Jonas, agora no final ali da sua missão, chateado com Deus, reclamando, esperando a destruição do povo. Então, Jonas é essa pessoa que se indigna profundamente, estranhamente, com a misericórdia de Deus, e ele é repreendido no final do livro. É um enredo simples, é um enredo diferente, é inusitado na palavra de Deus, é uma história cheia de milagres, a gente vai ver durante os estudos, e é diferente dos outros livros dos profetas. Ele é contado em terceira pessoa. Em geral, o livro dos profetas é contado em primeira pessoa. Ele é contado em terceira, como se fosse uma história, como se fosse um livro histórico. Jonas é aquele que é comissionado para pregar aos pagãos. Ele é o primeiro pregador gentil. Tecnicamente, ele é o primeiro pregador gentil. Sua missão não vai em frente. Jonas se prepara, mas aí nós vimos ele se prepara para fugir. Ele conhece a Deus, mas ele prefere fugir. E ele tem essas suspeitas que se ele for lá, Deus vai se arrepender, Deus vai ter misericórdia. E de fato, em Jonas capítulo 4, versículos 2 e 3, nós vemos o profeta reclamando de algo que não deveríamos, que é reclamando da bondade de Deus. A gente vê as pessoas falando mal de Deus, Deus não é bom, mas nós temos alguém reclamando que Deus é bom. Capítulo 4, 2 e 3, quando vê aquela conversão em massa, aquele avivamento, e orou ao Senhor e disse: olha, Senhor, não foi isso que eu disse, estando ainda na minha terra, por isso me adiantei, fugindo para Tarso, pois sabia que és Deus clemente, misericórdia, tardio em graça, e grande em benignidade, e que te arrependes do mal. Quase que dá para colocar assim: caramba, por que você é assim, Peço-te, pois, Senhor, tira a minha vida, porque melhor me é morrer do que viver. Esse é Jonas. O problema de Jonas é que ele não é alguém moderado em suas ações, não tem meio termo com ele. Ou Deus faz o que ele quer, ou ele fica chateado.
Deus não fez como ele quis, então ele murmura, me mata, Senhor, eu prefiro morrer do que de outro jeito. Quando questionado sobre a sua ira, ele é aquele homem ranheta, ele responde de forma ranheta assim, é razoável sim a minha ira até a morte. É um cara teimoso, difícil aqui. Né? Se chateia profundamente quando a sua vontade não é satisfeita. Somos nós, gente. É a figura de todos nós. É o profeta mais próximo de nós em termos das nossas limitações, em termos das nossas dificuldades. Somos todos assim. Muitas vezes somos assim. Recebemos nossas missões, temos as nossas ordens, as ordens do nosso rei, mas nós nos chateamos, somos mesquinhos, nos enfurecemos quando as coisas não são ou não saem como nós queremos. Então foi basicamente essa mensagem. Em vez de ele ir para Nínive, ele se prepara e vai para Tarsis. Só uma coisa, alguém me perguntou na última pregação se Tarsis era a cidade de Paulo de Tarso. Por favor, não tem nada a ver. A cidade de Tarso é completamente diferente de Tarso. Tarso fica no sul da Espanha. Tarso fica uma coisa mais próxima ali da Itália, perto ali do Oriente Médio. Então não é, alguém perguntou se é a mesma cidade, não. Ele foge para Tarso, muito longe, né? A cidade que muitos dizem assim, Deus nem está lá. Então esse é Jonas. E aí nós lemos aqui, o dirigente leu o versículo de 1 a 3, eu quero reler de novo, né? Porque aqui nós temos o início da história que já foi pregada. Veio a palavra do Senhor Jonas, filho de Amitai, dizendo, dispõe-te, vai à grande cidade de Nínive e clama contra ela. Por quê? Porque a sua malícia subiu até Nínive. Jonas se dispôs, se preparou, se ajuntou, mas para fugir da presença do Senhor, para Tarsis. E tendo descido a Jope, achou um navio que ia para Tarsis. Pagou, pois, a sua passagem e embarcou nele para ir com eles para Tarsis, para longe da presença do Senhor. Então, esse daqui é Jonas. Parece que vai dar tudo bem. Gente, o problema com esse tipo de plano, de fugir da presença de Deus, é que ele funciona até, mas só funciona por um tempinho. Traz até algum alívio, pode até dar para você a falsa sensação que você se livrou de Deus, que você deixou de lado os seus problemas, e pior, você pode até achar, né, que Deus se esqueceu da sua vontade a teu respeito. O problema é que esse plano é limitado. Todavia, cedo ou tarde, o Senhor nos encontrará, os problemas deverão ser confrontados, e contas deverão ser ajustadas. Jonas é a prova viva que é possível saber e professar a verdade das Escrituras e ao mesmo tempo viver em descompasso com elas. É uma coisa impressionante. É um homem em conflito com seu Deus, como tantos de nós. Então, Jonas fez seus planos, pôs em execução, planejou seu destino. Ele vai passar umas temporadinhas assim nas praias do sul da Espanha, lá em Tarsis. Ele está desejoso de curtir um pouco a sua vida longe do seu cargo de profeta. Ele quer esquecer dos seus problemas. Mas ele nem desconfia que seus planos não sairão como planejado. Como diz o pastor Exaltino, né? Ele vai se meter numa típica enrascada daqueles que se envolvem os desobedientes. E é aqui que nós começamos a mensagem de hoje, nos versos 4 a 10. Vamos só até o 10, porque do 11 em diante nós temos muita coisa ainda para falar. Então vamos ler aqui versículos 4 a 10, mais uma vez. Diz assim, mas o Senhor lançou sobre o mar um forte vento e fez-se no mar uma grande tempestade e o navio estava a ponto de se despedaçar. Então os marinheiros, cheios de medo, clamavam cada um a seu Deus e lançavam ao mar a carga que estava no navio para o aliviarem do peso dela. Jonas, porém, havia descido ao porão e se deitado e dormia profundamente. Chegou-se a ele o mestre do navio e lhe disse, que se passa contigo? Agarrado no sono, levanta-te e invoca o teu Deus. Talvez assim esse Deus se lembre de nós, para que não pereçamos. E diziam uns aos outros, vinde e lancemos sortes para que saibamos por causa de quem nos sobreveste mal. E lançaram sortes, e a sorte caiu sobre Jonas.
Então lhe disseram: declara-nos agora por causa de quem nos sobreveio este mal. Que ocupação é tua? De onde vens? Qual é a tua terra? De que povo és tu? Ele lhes respondeu: sou hebreu, temo ao Senhor, o Deus dos céus, que fez a terra, fez o mar e a terra. Então os homens ficaram possuídos de grande temor e disseram: que é isso que fizeste? Pois sabiam que ele fugia da presença do Senhor, porque ele o havia declarado. Até aqui a palavra do Senhor. Vamos ver, continuando a mensagem anterior, verso a verso, as implicações da fuga de Jonas, meus irmãos, começando pelo versículo 4. Vamos lá, versículo 4. Mas o Senhor lançou sobre o mar um forte vento e fez-se no mar uma grande tempestade, e o navio estava a ponto de se despedaçar. Versículo 4. A vontade de Deus na tempestade. Jonas embarcou, está tudo bem em seu plano de fugir para Deus, de fugir de Deus para evitar os problemas que a palavra de Deus traria para si. Aqui, meus irmãos, começa o embate entre a vontade do homem e a vontade de Deus. Naturalmente que nesse embate nós sabemos quem é o que vai ganhar a batalha. Quem vai ganhar a batalha é Deus, é óbvio. A questão é como é que Deus vai ganhar a batalha, em que termos ele vai ganhar a batalha. E esse é o problema para todos nós, porque os atos de Jonas não ficarão sem as devidas consequências. Jonas, que é profeta de Deus, ele parece ter se esquecido, ou pelo menos se esforçado a esquecer, que o seu Deus é um Deus onipresente. Deus é onipresente, ou seja, não há um lugar onde ele não esteja. Ele esqueceu que Deus é onipotente, ou seja, a sua vontade não pode ser frustrada, não há quem o derrote. Deus é onisciente, nada podemos esquecer dele. Deus está em Nínive, Deus está em Jope, Deus está em Tarsis, Deus está em Manaus, Deus está ali em Boa Vista, Deus está na sua casa e naturalmente Deus está no navio, ali onde Jonas está com os marinheiros, com a Tarsis. E a mão do Senhor está no mar e cercando o navio. Engraçado, não é um profeta tentando fugir de algo que não pode fugir. Ou seja, gente, na melhor das hipóteses, Jonas, nesse caso, está tentando fugir de Deus. Na melhor das hipóteses, ele não pode. Então, ele está tentando fugir de si mesmo e se esquivar da sua missão. Porque é impossível fugir de Deus. Isso na melhor das hipóteses. Na pior das hipóteses, como às vezes o pessoal fala aqui em Manaus, Jonas está pagando de doido, porque só alguém tomado de insanidade poderia supor haver escape das mãos do Senhor. E Jonas, nesse momento da sua vida, e como muitos de nós aqui, ele se tornou inconsequente ao desafiar a verdade revelada de Deus. Ele é profeta do Senhor, mas ele desafia o seu Senhor. Ele sabe que Deus o encontrará, ele sabe disso, mas ele foge. Sua vida com Deus está em desarmonia com a sua teologia. Ele está fora do equilíbrio. E, meus irmãos, quando nós estamos fora do equilíbrio, nós deixamos de ver as coisas de forma sensata. Nós deixamos de medir as consequências de nossos atos. O comportamento de Jonas será julgado dentro do próprio ambiente que ele se encontra, nos próprios meios que ele achou que conseguiria fugir de Deus. No caso, é o mar. Então, o que acontece? Deus lança um fortíssimo vento sobre o mar, de maneira que se forma uma grande tempestade. Aqui lá no versículo 4. Mas não é uma tempestade comum. Era sobrenaturalmente forte, a ponto do navio, em pouco tempo, estar a ponto de se partir em pedaços. A rota de escape de Jonas, fugindo de Deus, se torna um beco sem saída. Porque o que ele está dizendo? Eu vou viajar, vou aproveitar o passeio de barco, vou deixar Deus um pouquinho de lado, afinal a vida é minha, não tem nada para dar errado, não tem chance de dar errado. O que poderia dar de errado aqui? Então, Jonas, de forma inconsequente, ele não quis obedecer a Deus.
Mas o vento e o mar não tem problema em obedecer ao Senhor. O vento e o mar obedecem ao Senhor. O propósito de Deus para a evangelização da cidade de Nínive vai se realizar. Fugindo Jonas ou não, os ninivitas serão evangelizados e Deus escolheu você, Jonas, para evangelizar. Ele pode fugir, mas ele não conseguirá escapar, porque o Senhor literalmente vai mover céu, terra e mar para fazer Jonas voltar à sua missão. A Dionísio Pape, ele fala num livro sobre Jonas, ele diz o seguinte: quem viaja na contramão da vontade de Deus está a caminho de uma grande tempestade. É justamente esse caso aqui. O navio de Jonas acabou de trombar com uma tempestade. Não uma tempestade natural, mas uma tempestade enviada por Deus sobrenaturalmente para evitar que aquele navio vá adiante. Mas vejam bem, meus irmãos, essa tempestade não é para destruir Jonas, ela não visa destruir Jonas. Não é também uma exibição, sei lá, só do poder de Deus. Deus, eu vou me exibir aqui. Ela é uma tempestade pedagógica, ela é disciplinadora, ela tem propósito. E o propósito é fazê-lo voltar ao caminho. No início do livro, Deus, olhem bem, Deus está falando com Jonas, Deus fala com Jonas, Deus dá a sua missão ali para Jonas através da sua palavra. Mas Jonas não deu ouvidos ao Senhor. Ele fez de conta que não era com ele. Olha, não é comigo, eu vou embora. Deus continua falando com Jonas, só que agora Deus está falando através da fúria dos elementos. Depois Deus vai falar através dos marinheiros. E se isso não fosse suficiente, e não vai ser suficiente porque Jonas é um cara difícil, Deus vai falar com ele através de um meio extremamente aterrador. Jonas vai ser engolido vivo, ele vai ficar nas entranhas dos mares, um ambiente terrível, e ele será engolido e será levado rumo às profundezas. E é só lá, naquele momento, que Jonas parará e ouvirá e aterrado com as circunstâncias da palavra de Deus. Deus continua falando. Ok, não me ouviu com a palavra? Vou mandar vento. Não vai ser só o vento? Vou mandar os mares, vou mandar os pagãos, vou mandar uma monstruosidade dos mares. Deus falando. E aqui nós temos a primeira aplicação, meus irmãos. Deus fala aos seus filhos pelas Escrituras. Se estes não a ouvem, se estes teimam a permanecer em desobediência, vez após vez, Deus continuará falando, porque são seus filhos. Mas se for necessário, Ele usará de instrumentos mais dramáticos para que o seu filho ouça a sua palavra. E o nosso Deus é um Deus cheio de imaginação, meus irmãos. Ele tem muita imaginação em encontrar novas maneiras de fazer a sua palavra ser ouvida. Eu espero que não seja o caso de nenhum de nós aqui essa noite. Os irmãos estão me entendendo? Estão me acompanhando aqui? Então, meus queridos, o navio que Jonas está é um navio da antiguidade, é um navio pequeno, é um navio como todos daquela época de madeira, provavelmente movido a remo, talvez tivesse alguma vela pequena para usar o poder dos ventos, mas eram barcos que eles sempre costeavam o litoral, eles não se adiantavam para mar aberto. Não era um navio de ir para mar aberto, porque naquela época não tinham bússolas, não tinham instrumentos de navegação em mar aberto. Qualquer viagem era sempre um risco. Não era um barco feito para resistir a grandes temporais. E mesmo viagens mais longas naquela época só ocorriam nas épocas em que os marinheiros sabiam que eram épocas de bom tempo, épocas de poucas tempestades. Porque qualquer tempestade em mar, para um navio pequeno, daquela época era fatal. Mas eles estão indo para Tarsis. Talvez seja uma época de bonança, eles sabem que não vai ter tempestade, mas inesperadamente eles se encontram com uma tempestade no caminho e não é natural de acontecer, porque ela se opõe ao projeto da embarcação, ela persegue a embarcação, ela vai ao encontro, é como se ela estivesse viva, porque diz assim, que o Senhor lançou sobre o mar um forte vento, lá no versículo 4. Meus queridos, talvez Jonas devesse lembrar daquela passagem que diz que Deus cavalga as tempestades, Deus troveja sobre as muitas águas. Salmo 29, 3, falando sobre o Senhor em relação ao mar, diz assim:
Ouve-se a voz do Senhor sobre as águas, troveja o Deus da glória, o Senhor está sobre as muitas águas. O Senhor Deus vem ao encontro de Jonas na tempestade. Vai encarar Deus essa situação? Agora, nós vamos ver o que acontece no navio com essa tempestade. Quais são as soluções humanas que se tem para tentar, de alguma coisa, se contrapor a Deus? Então, as soluções humanas sem conhecimento de Deus. Olha o versículo 5. Diz assim: então os marinheiros, cheios de medo, clamavam cada um a seu Deus e lançavam ao mar a carga que estava no navio para aliviar o peso dela. Jonas, porém, descido ao porão e se deitado, havia descido ao porão e se deitado e dormia profundamente. Então está na tempestade, né? A situação começa a sair do controle, porque a mão de Deus, ao pesar sobre Jonas, seu filho, começa também a ser sentida naqueles que não tem nada a ver com a decisão de Jonas. Começa a ser sentido com os marinheiros ali. O cristão, meus irmãos, ele é chamado para ser uma bênção. Ele ser luz num mundo de desesperança e trevas. Mas o que acontece quando um filho de Deus, um verdadeiro filho de Deus, ele se aventura pelos mares turbulentos da desobediência? O que acontece? Ele não fica só ali, ele traz prejuízo e maldição para aqueles que estão ao seu redor. Não tem jeito. Uma mosquinha ali num vento faz perder todo o perfume. E esse princípio de que Jonas está sozinho a sua desobediência só vai afetá-lo, isso não vai ser verdade. Ele vai afetar as pessoas ao redor. Daqui a pouco eu falo mais sobre isso. Meus queridos, se aventurar no mar na antiguidade não era para qualquer um, não era para principiante, né? Continua valendo isso até hoje. Ser marinheiro era mais do que um trabalho temporário. Na verdade, nem poderia ser. Era uma profissão de altíssimo risco. E era necessário muitos anos para poder alguém manejar um barco com instrumentos tão precários da época. Havia muito tempo até alguém ser considerado ali um homem do mar experiente. Os marinheiros do barco, eles não conhecem a Deus. Né? Eles não conhecem ao Deus de Jonas, mas eles conhecem bem o mar. Eles têm anos de experiência. Com certeza já devem ter experiência com outras tempestades. Eles devem ter sobrevivido a outras tempestades, mas agora estão claramente numa situação diferente. Eles percebem que aquela tempestade que vem contra eles não é uma tempestade comum. Eles estão cheios de medo. Mesmo não sendo crentes, né, eles discernem que alguma coisa não estava certa. O navio já começa quase a se partir ao meio, está a ponto a se partir no meio devido à força dos ventos, à força das ondas. O que eles fazem? O que eles podem fazer nessa situação? Eles fazem o que os homens que não conhecem a Deus fazem nas horas de desespero. O que os homens fazem nas horas de desespero quando não conhecem a Deus? Eles vão tentar fazer tudo o que é humanamente possível e o não humanamente possível. Ou seja, a única coisa que eles vão fazer do ponto de vista humano ali é aliviar o navio das suas cargas. Né? Ou seja, eles querem manter o navio mais leve, para que não afunde tão rapidamente perante as ondas. Então eles começam a aliviar as cargas, ou seja, caixas, odres, equipamentos, fardos de mercadoria, tudo é perdido no mar. Ao mesmo tempo que a carga é lançada, e o negócio parece que não faz diferença, né, eles começam, cada marinheiro, a clamar a seu Deus por salvamento. Isso, meus irmãos, é tudo que alguém pode fazer sem conhecimento do Deus verdadeiro. Por exemplo, você está bem, de repente você é acometido por uma doença. Você não conhece a Deus, o que você faz? Você procura um médico, procura um tratamento. Seu câncer é uma coisa que não tem saída. O que você vai fazer? Você vai procurar terapias alternativas. Você vai procurar garrafadas, você vai procurar benzimentos, você vai procurar alguma igreja para você fazer alguma promessa que talvez seu câncer melhorar. É isso que o homem faz sem Deus. É a única coisa que ele vai fazer. Eu fiz o que eu podia fazer humanamente, agora eu vou procurar ajuda mística, vou procurar ajuda no sobrenatural. É assim que os homens do navio estão procedendo, porque estão todos aterrorizados.
Eles já perderam a carne preciosa e eles agora vão perder a vida. Não adiantou nada jogar a carne. Eles vão perder a vida e a única saída agora é vamos clamar aos deuses. Quem sabe eles nos salvam. E essa salvação não virá porque esses deuses, eles não são verdadeiros. E é nesse alvoroço, meus irmãos, quando o navio ele é jogado pelas ondas de um lado para o outro, para cima e para baixo, com as tábuas rangendo devido à correria desesperada dos marinheiros para todo lado, que nós temos que fazer uma pergunta. Onde é que está Jonas no meio desse caos? Onde é que está Jonas nessa entropia toda? Né? Onde está o nosso rabugento profeta? E aqui, meus irmãos, diz assim no versículo, Jonas, porém, havia descido ao porão e se deitado. E dormia profundamente. O navio está acabando, está só sobrando. Está todo mundo gritando. Não pensem que estava fazendo assim, oh meu Deus, não, o pessoal está gritando em desespero. Está jogando as coisas, o navio está rangendo, Jonas está dormindo. Apesar de toda a agitação, de todo o desespero, ele está dormindo escondido no porão. Ele não está à mostra, ninguém sabe dele, ninguém lembra dele, ele está incógnito. Ele é um crente do tipo agente secreto. No pior das coisas, ele não quer ser reconhecido. O pastor Exaltino, né, no seu comentário, ele diz o seguinte, assim, olha, no Novo Testamento, né, o Novo Testamento nos fala de Jesus dormindo numa tempestade, lá em Mateus, capítulo 8. Mas a sua situação era de tranquilidade, porque ele, o Senhor Jesus, ele era o Senhor dos mares. Jonas não. Jonas dorme por ser insensível, absolutamente inconsequente. E aqui é bom ressaltar a expressão profundo sono. Gente, essa expressão profundo sono é a exata expressão que é utilizada lá em Gênesis 2:21 para pesado sono, né? Quando Adão foi posto para dormir, um sono anestésico por Deus, para que Deus pudesse tirar uma costela, ou seja, é um sono pesado, um sono anestesiado, é alguém entregue a si mesmo. Quando se fizer a tradução para o grego, né, do Velho Testamento, Septuaginta, eles traduziram isso daí como ronco. Jonas roncava, era tão pesado que eles disseram assim, olha, no hebraico isso dá a impressão que ele roncava. O ronco era tão alto que, de certa forma, abafava os sons que estavam ao redor. Né? Então, Jonas é essa pessoa que está dormindo quando tudo está caindo ao seu redor. Então, aqui nós temos que pensar o seguinte, por que Jonas está dormindo assim? Ele está entorpecido. Ele está entorpecido pela sua desobediência, pelo seu pecado. Meus irmãos, Jonas, ao se distanciar de Deus, ele se aliena de si mesmo. Ele não quer pensar muito nas suas ações. Ele dorme o sono pesado do esquecimento da culpa. Por outro lado, né, os pagãos, eles estão todos acordados. E eles estão desesperados buscando respostas em seus deuses. Enquanto os marinheiros lutam pelas suas vidas, o profeta de Deus se entrega ao sono dos excessivos. Que coisa terrível! O mundo se acabando e o crente dormindo. O mundo indo para o inferno ali dos mares e o crente vivendo como se nada estivesse acontecendo. Né? A angústia, a dificuldade, e o crente sequer tem uma prece nos lábios. Um crente, meus irmãos, quando ele foge de Deus, estou falando de crente, filho de Deus, e ele abraça a desobediência para viver a sua vontade, em vez de ele ser solução para os que estão à sua volta, ele se torna um problema. Em lugar de ele ter uma palavra de salvação, de esperança, ele tem, na verdade, sono. O apóstolo Paulo, ele viveu a mesma situação de Jonas. Foi uma situação em que o navio estava quebrando e naufragando. Sabe como é que o apóstolo Paulo viu a situação? Vocês lembram dessa passagem? Abram, vamos abrir aqui. Vamos abrir essa passagem em Atos, capítulo 27, 20 a 25. Assim que o crente deveria ser. Tá? Atos 27, de 20 a 25. É uma passagem longa, só vou ler esses 5 versículos. Paulo está dizendo assim, e não aparecendo, já havia alguns dias, nem sol, nem estrelas, caindo sobre nós grande tempestade, dissipou-se afinal toda a esperança de salvamento. Ou seja, nós vamos morrer aqui.
Havendo todos estado muito tempo sem comer, Paulo, pondo-se em pé no meio deles, disse, está na tempestade, viu gente? Senhores, na verdade era preciso terem me atendido e não partir de Creta para evitar esse dano e perda. Mas já agora vos aconselho, olha bem, bom ânimo, porque nenhuma vida se perderá de entre vós, mas somente o navio, porque esta mesma noite um anjo de Deus, de quem eu sou e a quem sirvo, esteve comigo dizendo, Paulo, não temas, é preciso que compareças perante César. E eis que Deus, por sua graça, te deu todos quantos navegam contigo. Portanto, senhores, tendes bom ânimo, pois eu confio que em Deus que sucederá de modo com que foi dito. Esse é o crente na tempestade. Não o crente na desobediência das tempestades. Mas o crente firme, é assim que o crente procede na presença dos pagãos em termos às tempestades da vida. Ele anima, ele aponta para Deus, ele fala a quem ele serve, ele prega a esperança. Jonas, ele é um crente na desobediência. Na sua desobediência, por sua mera presença, ele não tem que falar nada, por sua mera presença, o navio está para afundar. Ele é a causa da tempestade. Estão entendendo? Dionísio Pape, ele afirma o seguinte, né? Que o cristão, fora da vontade de Deus, espalha por onde quer que ande grave prejuízo para os outros. Naquela hora em que a morte ameaçava a todos, Jonas era um crente de boca fechada. Naquela hora, ele era um crente de boca fechada. O pastor Hernandes Dias Lopes, comentando sobre essa passagem, diz o seguinte, um crente desobediente é um perigo e uma ameaça para o cristão à sua volta. Ele é um provocador de tempestades, um causador de prejuízos e não uma fonte de provisão. Homens de Deus em fuga de Deus trazem maldição sobre todos que estão ao seu redor. Que coisa terrível! Que coisa terrível, meus irmãos. É nesse mesmo princípio que o apóstolo Paulo, ele afirma lá em 1 Timóteo 5,8, acerca de um crente, falando de crente, né? O seguinte, ora, se alguém não tem cuidado dos seus, e especialmente dos da própria casa, ele está falando de crente, tem negado a fé e é pior que o descrente. Que coisa terrível. É esse o sentido de Jonas. Em vez de falar do Senhor, Jonas dorme o sono dos que estão cansados em fugir de Deus. E o seu testemunho é pior do que os marinheiros descrentes. A mão do Senhor pesa, meus irmãos, ele pesa sobre o crente desobediente. Diz lá nos Salmos que ele acaba com o nosso vigor, ele acaba com o nosso ânimo para testemunhar. Tudo está acabando ao redor, mas o descrente, o crente aqui, ele está anestesiado. E beleza, eu posso ficar dormindo, o pessoal que se mate, eu estou dormindo. Mas esse sono não vai durar para sempre, porque não há descanso na desobediência. Não há descanso longe da vontade de Deus. O capitão descobre o dorminhoco dormindo. E aí estamos no versículo 6. Está tudo beleza, estou dormindo, ganância dele. Mas alguém vai encontrá-lo. Né? E aí nós vamos falar agora sobre o embotamento da vontade, que é fruto da desobediência. Versículo 6. Chegou-se a ele o mestre do navio e lhe disse, que se passa contigo? Agarrado no sono? Levanta-te e invoca o teu Deus, talvez assim esse Deus se lembre de nós, para que não pereçamos. Então o capitão do navio encontrou Jonas dormindo no porão. Ele está espantado com a situação. Porque Jonas está num sono profundo, está roncando ali. É quase que ele está dizendo assim, cara, que isso? Como é que você consegue dormir numa hora dessa? O que se passa contigo, rapaz? Deixa de ser dorminhoco, te levanta, vai, faz alguma coisa, faz uma oração para esse teu Deus. Quem sabe funciona, a gente vai morrer. Faz alguma coisa, estamos prestes a afundar. Há um crente lá sendo chamado a atenção pelo incrédulo. O pastor Isaltino diz assim, mas olha para o problema, logo a quem o capitão vai pedir oração? Logo para quem? Se é uma coisa que Jonas não parece muito disposto a fazer no momento, meus irmãos, é orar. Ele não está nem interessado em buscar a Deus, ele está fugindo de Deus. Né? Como orar? Que ironia, o único homem do navio
que podia fazer uma oração de verdade ao Deus verdadeiro, não tem condições de orar. Quando os não crentes não podem contar com as orações dos crentes, a quem eles pedirão intercessão? Entendeu? Que situação, meus irmãos. O incrédulo ter que insistir com o crente para que ele ore. Ter que insistir com o crente para que ele ore. Isso, às vezes, você diz, não, é Jonas, até na igreja, às vezes acontece, né? Nós vemos um embotamento da vontade em buscar a presença de Deus. Meus irmãos, vamos ter agora um momento de oração. Quem pode nos elevar a Deus? Vamos chamar aqui duas pessoas. Aí o dirigente, ele olha, né, para a congregação, e aí o que acontece? O Jonas e as Jonas da congregação desviam o olhar do dirigente, baixa a cabeça, lá no coração, tossem esfarrapadamente que ele escolha qualquer outra pessoa, menos eles. É um tipo de homem. Eles não querem ter o privilégio de representar o povo de Deus em oração, na presença do Senhor. Assista Jonas, na presença do mestre do navio, meus irmãos. Ele está embotado em sua mente, em espírito. Ele não tem desejo de orar, de interceder, de animar, ou mesmo de tentar propor uma solução, nem propõe nada. O problema não é dele, o problema é dos outros. Né? Para Jonas, o que importa mesmo é que ele não vai pregar em Nínive. Se ele tiver que morrer, ótimo, ele não vai pregar em Nínive, né? Os outros não é que se vive, tanto faz para os outros. Em sua teimosia, ele permanece alheio ao sofrimento do próximo. Sabe o que é estranho nessa passagem toda, né, até o finalzinho? É que em nenhum lugar é dito que Jonas orou e intercedeu ao seu Deus pelo navio. Não disse. O capitão mandou ele orar, mas a gente não vê ele orando, intercedendo. Né? Ele não intercede nem pela sua vida, nem pelos pagãos. Né? Os marinheiros, ao perceberem que as suas orações para as suas muitas variadas divindades não estão dando em nada, é um susto do peito, eles vão apelar para o último recurso. Qual é o último recurso? Chamamos os deuses, eles não responderam. A culpa não é dos deuses, é daqui de nós. Quem é o culpado? Agora eles vão tentar descobrir quem é o culpado. Se os deuses não estão respondendo, então alguém é o culpado. Agora eles vão encontrar o culpado. Versículos 7 e 8. Versículos 7 e 8. E diziam uns aos outros, vinde e lancemos sortes, para que saibamos por causa de quem nos sobreveio esse mal. E lançaram sortes, e a sorte caiu sobre Jonas. Eu acho que caiu pelo azar aqui, né? Então lhe disseram, declara-nos agora por causa de quem nos sobreveio este mal. Que ocupação é a tua? De onde vens? Com a tua terra? De que povo és tu? E agora Jonas, ele não pode mais ficar dormindo, não. Gente, havia uma superstição, e até hoje, na verdade, há algum desse tipo de superstição, que era muito difundida entre os antigos navegantes, que a presença de um criminoso a bordo colocaria a vida em risco de todos no navio. Isso não é uma coisa da antiguidade, não. Quem quiser ler um livro chamado Moby Dick, de Herman Melville, você vai ver que essa superstição ainda era comum até no final do século XVIII. Um criminoso a bordo colocava todos em risco. Então, se havia uma tempestade sobrenatural e não havia resposta dos deuses, então havia um criminoso entre eles. Como é que eles vão descobrir? Não tem tempo, o navio está afundando. A tempestade está ficando cada vez pior. Então, eles vão usar, no desespero, um velho costume oriental, de que lançar sortes para revelar uma informação que não tinha como conseguir. Nas escrituras nós vamos encontrar em algumas partes o lançar das sortes para tentar entender a vontade de Deus numa situação que não havia como ter uma resposta direta. Mas não vou entrar no detalhe, aqui é um outro estudo, a gente gastaria muito tempo. Né? O fato é que eles lançaram as sortes, não sei se dados, não sei se ossos, alguma coisa semelhante, e a sorte, ou o azar, no caso, caiu sobre Jonas. Não há navio, meus irmãos, não há porão, não há cidade longínqua que a mão de Deus não vai alcançar um crente fujão. Vai alcançar. Os marinheiros, ao verem o resultado, eles estão aterrorizados. Nenhum deles era o culpado.
Aquele que não é dentre eles, um completo desconhecido, um pagante, tem culpa no cartório. É ele a causa do mal que sobreviveu na vida. Agora eles querem entender que tipo de crime Jonas cometeu. Porque ele está lá. Ele não nega. O que ele cometeu? Então, devido à pressa, eles só fazem 4 perguntas. Parece que estão tentando traçar um perfil da pessoa de Jonas. Né? Qual é o seu trabalho? De onde você procede? Qual é a sua terra natal? Qual é o seu povo? É um tribunal pagão tendo crente no banco dos réus. Mas olha que coisa interessante. Até mesmo quanto a essas perguntas, Jonas não está disposto a responder. Ele só responde a última pergunta. De fato, ele só responde a última pergunta diretamente e ele acrescenta uma informação que não fora perguntada a ele. Né? As demais, ele omite claramente. Ele não está a fim de dar informações. Eu não vou ser julgado por pagãos, não quero nem ir para Nínive, para não falar dele, porque que eu vou ser julgado por pagãos aqui. Versículos 9 e 10. Olha a incoerência espiritual agora. Ele lhes respondeu: sou hebreu, olhem bem, e temo ao... Quem é esse Senhor? Senhor aqui é Yahvé, o Deus dele, Yahvé. O Deus do céu que fez o mar e a terra. Então os homens ficaram possuídos de grande temor. Olha que coisa interessante. E lhe disseram: que isso que fizeste? Pois sabiam os homens que ele fugia da presença do Senhor, porque ele havia declarado. O pastor Exaltino, ele diz assim o seguinte, né, que a resposta de Jonas há um primor de incoerência. Ele é hebreu, ele declara temer a Yahvé. Que joia, né? Mas Jonas não responde a ocupação dele, porque eles perguntaram: o que você faz? Jonas é profeta do Senhor. Ele não quer falar sobre isso. Mas ele afirma temer a Yahvé, o Deus dos céus, que fez o mar e a terra. E quando ele declara isso, os marinheiros que já estavam apavorados com a tempestade, agora estão possuídos de grande temor. Já era difícil antes, agora está pior. Por quê? E aqui eu tenho que explicar rapidamente uma coisa para vocês entenderem o contexto dessa resposta de Jonas. Os pagãos da antiguidade, eles criam que cada deus em particular controlava algum aspecto da natureza, mas não todos. Podia até ter criado alguma coisa, mas não todas as coisas. Então havia o deus da montanha, havia o deus dos rios, havia o deus das planícies, havia o deus dos lagos, havia o deus da guerra, havia o deus dos trovões, havia o deus dos mares, mas nenhum era o deus de todas as coisas. Cada um tinha o seu próprio Deus. Por isso que ele diz assim: chama o teu Deus aí, talvez faça alguma coisa por nós. Nenhum Deus tinha criado todas as coisas ou controlava todas as coisas. E por ser assim, os pagãos aceitavam com tranquilidade a ideia de existir vários deuses, alguns mais poderosos do que outros, não tem problema nenhum. Quando o mestre do navio chama a Jonas, e grita para ele assim: invoca o teu Deus, levanta-te e invoca o teu Deus, pode ser que esse Deus se lembre de nós. O que ele está falando é basicamente assim: eu não sei qual é o teu Deus, nem sei o que ele controla, mas invoque. Pode ser que faça diferença, os nossos não estão fazendo nenhuma diferença aqui. Essa era a visão difundida que as pessoas tinham. Por exemplo, os sírios, na época dos reis, os sírios, eles pensavam que o Deus de Israel era um Deus das montanhas, que ele só funcionava nas montanhas, mas que era um Deus que era muito fraco nos vales, nas planícies. Então eles dizem assim: quando a gente for lutar contra Israel, vamos lutar nas planícies. Porque Yahvé é um Deus dos montes, ele não funciona direito nos mares. Abra aí em 1 Reis, essa passagem é interessante. 1 Reis, capítulo 20, versículo 23, e depois a gente vai para o versículo 28. Olha o versículo 23. Os servos do rei da Síria lhe disseram: seus deuses são deuses dos montes, por isso foram mais fortes do que nós. Mas pelejemos contra eles em planície e por certo seremos mais fortes que eles, porque os nossos deuses são deuses da planície. Olha o versículo 28 aí também. Chegou um homem de Deus e falou de Israel e disse:
Assim diz o Senhor, porquanto os sírios disseram, o Senhor, Yahvé, é Deus dos montes e não dos vales, toda essa grande multidão entregarei nas tuas mãos, e assim sabereis que eu sou o Senhor. E o povo de Israel destrói os sírios nos vales. Então, essa era a ideia, muito dos pagãos. Cada deus tinha um controle sobre algum aspecto da realidade, mas não todos. E aí Jonas responde, olha, eu sou hebreu, eu temo a Yahvé. E como se fosse uma provocação à ordem anterior ao mestre do navio, né? Porque o mestre do navio disse, invoca teu Deus. Pode ser que ele nos ouça. Ele dá uma informação que não é pedida. E essa informação vai criar um alvoroço nos marinheiros. Ele diz assim, que temia a Yahvé o Senhor. Quem é esse Senhor? O Deus do céu que fez a terra e o mar. Ou seja, o meu Deus é o Deus Todo-Poderoso, é melhor que o de vocês. Ele é o Deus maior que o Deus dos pagãos. Se aí, meus queridos, os pagãos agora estão numa enrascada terrível, né? Porque o Deus de Jonas é o Deus dos céus, é o Deus da terra e é o Deus do mar. Ele controla tudo, ele fez tudo, ele controla todas as coisas. É uma frase um pouco absurda para alguém que não está pregando a Deus, um pouco ridículo. Ele diz, eu temo ao Senhor. Ora, bola, se ele teme ao Senhor, por que ele desobedece? Por que ele desobedece? Se Deus é o Deus dos mares, por que Jonas desafia o Deus dos mares fugindo para os mares? Se ele é o Deus da terra, por que ele acha que fugindo para outra terra seus problemas cessarão? Jonas é um primor de incoerência, ele prega uma coisa, ele vive outra. Sem que perceba, ele vive um tipo de bipolaridade, uma esquizofrenia espiritual. Ele vive em contradição com a sua fé. Ele está em conflito com seu Deus. Vocês estão entendendo a resposta dele? Eu temo a Deus. Não teme. Você está fugindo dele. Para muitos, assim como Jonas, o temor de Deus é apenas um conceito da boca para fora, meus irmãos. É um conceito para outros verem. Jonas está pregando o seu Deus para os pagãos. Mas ele não vive conforme o seu credo. Ele é legalista. Ele se aferra a um conceito religioso, mas ele não se submete à vontade do seu Deus, à autoridade do seu Deus. Ele não se envergonha, olha que coisa interessante, ele não se envergonha da sua fé perante os incrédulos. Ele diz, eu sou hebreu, eu temo o Senhor. Ele não se envergonha de dizer que ele é crente, mas ele não a vive. No navio da sua vontade, Jonas não ora, não demonstra temor, não clama por misericórdia, não se compadece. Ele reconhece o Senhor como seu Deus, o poderoso e assim, ele comanda todas as coisas. Mas isso não faz diferença na sua vida. Que retrato! E ele continua firme em fazer a sua vontade, Jonas, e não a vontade de Deus. Jonas, diz o pastor Zatino, você é membro de muitas igrejas em nosso Brasil, talvez no mundo. Nós conhecemos muitos outros iguais a você. Às vezes nós mesmos, Jonas, somos iguais a você. Temos informações, mas não vivemos de acordo com elas. Isso é falta de temor. Incoerência. Meus irmãos, tem tantos exemplos disso no nosso meio. Pensa num cônjuge, não? Um cônjuge, um marido, na ânsia de se separar, diz que não só não fez, só não se separa porque ele é crente, porque ele tem um voto na presença de Deus, mas a sua vida diária como marido, conjugal, é uma constante prova de destemor ao Senhor. Ele até diz assim, olha, eu casei na igreja, professo um voto, mas o nega nos seus desejos, não vê a hora de desbravar, novos mares de relacionamento. Vamos pegar um funcionário que deixa claro a todos no escritório que ele é crente na igreja tal. Ele chega até a convidar os colegas, olha, vai ter um culto legal, vai ter um cara falando alguma coisa muito boa, mas ele não vê nenhum problema em envidar esforços para subir na carreira, mesmo à custa de outras pessoas, mesmo à custa de pessoas queridas, da sua família, dos seus colegas. Ele não liga para a incoerência da sua fé que professa. Ele não percebe o tropeço que ele é para os incrédulos, para aqueles que não creem. Quer um exemplo melhor? Hoje, normal. Os jovens, ou o jovem que ele é ousado nas redes sociais,
ele lacra com aquelas frases de efeito, né? Colocando ali frases, né? Falando sobre Jesus, sobre fé reformada, sobre tantas coisas. Ele não tem medo de ser taxado de cristão. Ele é uma pessoa que diz assim, olha, eu sou aqui alguém que teme a Yahvé. Mas ele desobedece sem esquentar a cabeça dele. O mandamento de honrar seus pais, né? Ou de não namorar com os incrédulos, ou de não se lançar à impureza sexual e coisas semelhantes. O que importa para ele é dizer que tem o Senhor, mas continua fazendo sua vontade. Esse é Jonas. Somos nós. Todos nós somos Jonas. Vivemos uma vocação cristã, mas quando um caminho indica ao contrário aos nossos interesses, nós deixamos de temer ao Senhor, Deus dos céus da terra. Ou seja, você usa de uma teologia capenga, uma psicologia torta para justificar suas fugas e vontades. Esquecem que estão no meio da tempestade. O barco está para afundar, está para rachar no meio. E se ele não se arrepender, logo em seguida virá um abismo ainda pior prestes a consumir. E aqui nós chegamos no clímax, meus irmãos, do confronto. Porque Jonas já deu as suas credenciais, ele não assumiu a desgraça que está causando, ele vai falar depois, diz, pode me jogar no mar, porque essa tempestade veio por minha causa. Mas agora que ele é colocado, ele não fala. Né? Mas também ele não nega a sua culpa. Não nega. Em seu silêncio, a máscara que ele usa, aquela máscara mal ajustada da incoerência, caiu. Essa máscara sempre vai cair para os filhos de Deus. E no rosto estava estampado para quem quisesse ver o seu desatino. Nenhuma palavra foi necessária, nenhuma declaração formal foi dada. Naquilo que Jonas não disse, ficou clara a sua declaração de culpa. Porque diz assim, pois sabia os homens que ele fugia da presença do Senhor porque ele havia declarado. Só o fato de dizer assim, eu sou hebreu e temo ao Senhor, e a culpa está nele, ele não nega, ele diz assim, declara. Está fugindo do seu Deus. Meus irmãos, quando o crente ele é confrontado com seus pecados, na maioria das vezes, ele fica igual como Jonas, ele não fica sem ter o que dizer. E no silêncio acerca das atitudes questionáveis, as suas palavras não ditas, naquilo que ele evita confessar, jaz a mais forte e clara declaração da sua culpa. E isso fica evidente para todos os demais presentes. Todos ali perceberam que Jonas estava fugindo do seu Senhor. E isso vai criar uma reação terrível para os marinheiros. Porque eles dizem assim, que é isso que fizeste? E é um grito de assombro. Jonas declara temor, mas suas ações desmentem esse temor. O temor que ele deveria demonstrar como homem de Deus, sabe onde é que está? É um temor que é visto naqueles que não conheciam o Senhor, nos pagãos sem conhecimento de Deus. Em sua ignorância de Deus, os marinheiros eles começam a ser tomados de um temor crescente na presença de Deus de Israel. Eles começam a ser tomados de um respeito pela vida humana que a gente não vê no crente. Olha, aos poucos, eles vão deixando de temer a tempestade, que é terrível, e começam a temer ao Senhor que lançara a tempestade. Eles estão com medo da tempestade e agora estão com medo do Senhor. Estão cheios de temor ao Senhor. Né? O versículo 4 diz assim, o navio estava a ponto de se despedaçar. Então os marinheiros, cheios de medo, estão com medo da tempestade, eles vão morrer. Mas no versículo 10, onde eles já sabem do Deus de Jonas, olha que diz assim, os homens ficaram possuídos de grande temor. No verso 16, que não é da mensagem de hoje, quando eles lançam Jonas ao mar, diz assim, temeram, pois, esses homens em extremo ao Senhor e ofereceram sacrifícios ao Senhor. Fizeram votos. Porque o Deus de Jonas não é um Deus de uma parte da realidade, é o Deus dos céus que fez a terra e o mar. Eles estão possuídos de temor, eles não têm escapatória desse Deus. Esse Deus é poderoso no céu, é poderoso na terra, é poderoso no mar. Não temos como escapar, e eles vão crescendo em temor. Eles deixam de temer as circunstâncias para temer aquele que é o Senhor das circunstâncias. E é desconcertante, meus irmãos, quando os incrédulos, não poucas vezes em situação de desobediência, demonstram mais respeito a Deus que os crentes.
Os marinheiros têm clara noção da gravidade das ações de Jonas, ao passo que este parece insensível às consequências. Eles temeram mais a Deus do que o homem de Deus. Quantas vezes o crente está nessa posição? Muitas vezes. Muitas vezes. Eles estão dizendo assim, como é que você pode fazer isso? O que você tinha na cabeça ao desobedecer ao Deus, que é o Deus do céu, da terra e do mar? Como você pode considerar em tão baixa estima o poder e a pessoa de Deus? Olha a nossa situação por tua causa. Como você pode fazer isso? Como você pode fazer isso? No seu livro, o pastor Exaltino diz que na igreja dele, certa vez, ou numa igreja, não lembro, um juiz não crente, ele teve que julgar uma ação movida por um pastor contra uma igreja. E aí, no julgamento, ao analisar o erro de ambas as partes, ele perguntou, e aquilo está registrado, o seguinte: mas como é que crentes podem agir dessa maneira? A gravidade dos erros que eles não enxergavam. Não consigo ver. Isso é incrível. Como é que crentes podem agir dessa maneira, né? Ou seja, os crentes não chegavam aos seus erros, mas um pagão, um incrédulo conseguia ver. E estupefato, quando nós testemunhamos tamanha incoerência, nós temos que perguntar como os marinheiros, como é que você pode fazer isso? Tem gente que acaba com o seu testemunho cristão, que blasfema do nome de Deus perante os incrédulos. Meus irmãos, você como cristão, você que é cristão, não faça tão pouco caso da palavra de Deus perante incrédulos. É uma coisa terrível. Perante crentes já é uma derrota. Perante incrédulos, você vai ouvir dos próprios e fala assim, cara, você é crente. Como você pode fazer isso? Estão me entendendo? E para finalizar aqui, meus irmãos, já para as considerações finais, Jonas é um profeta mesmo, como nenhum outro, e ao mesmo tempo ele é muito próximo de todos nós. Até o ponto em que chegamos aqui na história, até esse momento, Jonas, que fugiu para não fazer a vontade do Senhor, ele agora está encurralado por Deus. Ele está julgado pelos homens. Um crente fugindo da palavra do Senhor rapidamente será desmascarado. Rapidamente estará em sérios apuros. Aquela viagem que ele queria para o paraíso de Tarso, sem ter que prestar contas a Deus, sem ter que se explicar para as pessoas, literalmente está indo a pique. O barco está afundando. É possível você enganar todas as pessoas por todo o tempo. Mas não o tempo todo. E é possível você conviver com o engano e com a mentira até o dia da sua morte, e ninguém perceber. Mas o Senhor vai te apanhar, se não aqui nessa vida, depois. Né? Se a pessoa for crente, pior ainda. Pior ainda. Porque o Senhor não permitirá que os seus filhos permaneçam em desobediência. Se for o caso, ele vai mandar tempestade, ele vai mandar vento, ele vai mandar incrédulos, ele vai mandar o grande peixe, e no último caso, ele vai tirar a vida dos seus filhos. Não se engane, não dá para viver em desobediência como cristão. Você vai ser uma maldição viva para o cristão ao seu redor. Você vai ser um gerador de tempestades. Você não será solução, você será problema. Os seus companheiros de viagem sofrerão por sua desobediência. E antes que você se dê conta, o Senhor mandará os seus servos para buscá-lo. Quais são os servos aqui para Jonas? Deus manda os ventos fortes que balançarão o navio da sua vidinha. Deus mandará as tempestades violentas que transtornarão os seus planos. Deus mandará pagãos perspicazes para desmascarar sua falta de temor. E persistindo, Deus também mandará até monstros que te levarão às profundezas da angústia, do temor, da solidão. Às vezes até do desespero. E no final, Deus vai triunfar. Deus vai triunfar. Né? Não você. Você não vai triunfar. Você voltará a fazer a vontade do Senhor. Se você é filho do Senhor, você voltará a fazer a vontade do Senhor. O problema é o custo. O custo que você terá. Né?
Talvez, eu espero que ninguém pense assim. Talvez alguém pense assim, olha, o que importa? No final, né, eu vou fazer mesmo, Deus vai me buscar, eu vou fazer a vontade dele e tudo vai terminar bem. Eu posso aguentar umas tempestades, por que não? Né? No fim, tudo dá certo. Talvez, se alguém pense nisso, isso seja uma prova de grande impiedade na sua vida. Né? Mas eu quero responder a esse questionamento com um último exemplo final. O rei Davi, quando adulterou com Batseba e a engravidou, ele forjou um elaborado plano para esconder as consequências do seu erro. Ele trouxe o marido de Batseba, Urias, de volta para casa para criar uma situação em que, quando essa criança nascesse, todo mundo podia dizer que era filho de Urias. Urias era o marido para ele. É um plano bem astuto, bem astuto. Ele tentou 2 vezes fazer esse plano, não funcionou. O Senhor frustrou os seus planos. Para se garantir, o que ele fez? Ele mandou matar Urias. E aí evitar que ele fosse apedrejado, né, por uma acusação de Urias de adultério. Né? Deu certo. Urias morreu. Né? Ninguém mais poderia acusar Batseba de adultério, ninguém poderia mais acusar Davi de adultério, ninguém poderia mais descobrir a verdade de quem era o pai da criança. Davi era rei, Davi tinha autoridade, Davi tinha os meios, Davi era alguém inteligente, tinha astúcia, ele aproveitou o momento propício e pecou. E achou que tinha conseguido se safar, fugir das consequências. E ele ia agora aproveitar e viver tranquilamente em suas tasses particulares com Batseba. Ele casa com Batseba depois. Né? Ele está muito bem. Né? Mal ele sabia a tempestade que estava vindo de repente e rapidamente em sua direção. O Senhor, em sua misericórdia, ele manda o profeta Natan para repreender Davi de maneira muito forte. E agora o pecado de Davi é colocado em público, porque Davi ele é chamado a atenção por um profeta público. O pecado dele vai ser colocado nas Escrituras. Está nas Escrituras para todo mundo ler, né? Para a vergonha eterna de Davi, também para nos advertir. Mas Davi é um homem diferente. Há arrependimento genuíno da parte de Davi, houve perdão da parte de Deus. Davi temeu muito ao Senhor. Parece que ele evitou a tempestade. Não, a tempestade veio, ele se arrependeu, muda ali a sua vida, mas as consequências da tempestade permaneceram, meus irmãos. Olhem em 2 Samuel, para terminar, só para terminar esse texto, em 2 Samuel capítulo 12, versos 10 a 12. 2 Samuel 12, 10 a 12. Né? Olha as consequências do desatino de Davi. Agora, pois, não se apartará a espada jamais da tua casa, porquanto me desprezaste, e tomaste a mulher de Urias, o heteu, para ser tua mulher. Assim diz o Senhor, eis que da tua própria casa suscitarei o mal sobre ti, e tomarei tuas mulheres à tua própria vista, e darei ao teu próximo, o qual se deitará com elas em plena luz deste sol. Porque tu fizeste um culto, mas eu farei isto perante todo Israel, perante o sol. Davi foi perdoado. Davi chorou muito. Davi escreveu salmos de arrependimento que são belíssimos para nós. Um homem ferido por Deus. Mas as consequências que veio contra ele, a tempestade que se arrojou contra a vida de Davi, deixou marcas que não saíram, meus irmãos. A família de Davi, daí por diante, foi marcada por grandes tragédias, por transtornos. E no aspecto familiar da vida, Davi não gozou paz enquanto viveu. Incrível. Ele não teve momentos de paz com a sua família. Ele tomou a Batseba como esposa, mas ele pagou um alto preço pela sua desobediência. A criança morreu, os outros filhos, alguns filhos dele morreram, muita gente morreu em Israel por causa de um outro filho. Né? Foi um preço muito alto. Você, no seu pecado, você não está só.
Você vai trazer problemas para todos que estão ao seu redor. Não imagine que o seu pecado está circunscrito só a você. Não adianta, como crente, fugir de Deus e dizer assim, não, isso é só comigo e Deus. As pessoas ao seu redor sentirão o peso da sua desobediência. Davi, meus irmãos, é bom deixar claro, Davi foi um homem segundo o coração de Deus. Alguém que se quebranta na presença de Deus, alguém que busca a santidade do Senhor, que espera nele, que chora os seus pecados. Mas as coisas não terminaram bem para ele no aspecto familiar. Né? Ou seja, ele viveu o seu sonho, mas isso custou a paz e o sangue da sua família. No fim não deu tudo certo, não. Familiarmente não deu tudo certo. E estamos falando do rei Davi, de quem descende nosso amado rei Jesus. Meus irmãos, é mais fácil ou mais difícil se identificar com Davi ou com Jonas? Em certo sentido é difícil identificar com Davi, porque Davi era um homem com o coração muito no Senhor. Mas é muito fácil se ver em Jonas. É muito fácil. São poucos os Davis, são muitos os Jonas. Nós temos que considerar, meus irmãos, com muito temor algumas questões em nossas vidas. Em que nível nós entendemos o nosso relacionamento com o Senhor? Será que é só em nível de declarações doutrinárias? Né? Será só que em termos de coerência, em termos de algumas declarações? Mas sem ter um coração cheio do temor, como o de Jonas? Será que é esse o nosso relacionamento? Ou será que o nosso relacionamento com Deus só mostra algum temor quando nós estamos para afundar, nós estamos no ventre do peixe da angústia? E aí nós buscamos ao Senhor. E nós dizemos, Senhor, se lembra de mim. Será que o nosso relacionamento com Deus é um Deus salva-vidas? Ele só é verdadeiro em seu temor para conosco e o nosso temor para com Ele quando nós estamos no fundo do poço, no caso de Jonas, no fundo do peixe. Será que é isso, meus irmãos? Será possível que a nossa vida para com o Senhor Deus seja tão superficial que até os incrédulos temam mais a Deus do que nós quando vêm as nossas desobediências? Será que o seu destemor está prejudicando os incrédulos à sua volta? Às vezes a gente não percebe. Talvez esteja. O Senhor Jesus Cristo, Ele é diferente. Ele tem que ser o nosso modelo. Não Jonas, não Davi. Davi pode até, mas o nosso modelo é o Senhor Jesus. Ele foi obediente em uma missão que o levaria à morte. Deus, o Pai, deu a missão para ele. Ele veio. Ele permaneceu na missão até a morte de cruz. Ele não fugiu, ele não desobedeceu, ele não dormiu o sono anestésico do pecado, meus irmãos. Ele não tomou atalhos, ele não evitou a cruz. Ele intercedeu pelos seus inimigos. Ele era a bênção, ele não era a maldição. E sua vontade, a sua alegria, a sua comida era fazer a vontade do Pai, não a sua. Ele é o nosso alvo, ele é o nosso modelo. Não pode ser Jonas. O pastor Exaltino termina essa passagem dizendo assim: se o mundo estiver temendo mais a Deus do que nós e estiver exibindo atitudes mais lúcidas que as nossas, então a nossa compreensão do Senhor está precisando urgentemente ser ampliada. Nós é que deveríamos ser modelo. Só nós. Que o Senhor tenha misericórdia de nós e nos salve de nós mesmos, das muitas tempestades. Amém?